Aleluia, louvado seja Deus, obrigado Plínio. Eu disse que nós precisamos de um povo rendido, um povo em adoração, em louvor, em gratidão ao Senhor, um povo que busca e vê milagres. Nós estamos vivendo esses dias em que nós precisamos de milagres, porque irmãos e irmãs nossos precisam de milagres, precisam de uma intervenção divina, precisa de um toque especial do Senhor, e nós temos que ter essa disposição em nosso coração. Estamos com o Jackson ali, hospitalizado no Eucadre, crendo, buscando um milagre para a sua vida. A irmã Laí, no hospital também, uma infecção urinária que deu nela, e aí já é de idade. Pastor Reovaldo está abatido, né? Perdeu a sua mãe, o Senhor recolheu a sua mãe. Então tem N e N demandas, e nós precisamos estar rendidos, buscando ao Senhor. Avivamento começa com a disposição no nosso coração, em nos curvar diante daquele que pode realizar todas as coisas. Vamos orar nesse momento, antes de darmos início à ministração da palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos continuamente da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, do seu poder. Que o Senhor venha nos alcançar a cada dia, a cada instante, a cada momento, com o favor do Senhor. Essa graça, Deus, que não foi barata, não é de graça, custou o sacrifício de Cristo Jesus. E é esse sacrifício que nos trouxe a esperança de podermos nos apresentar diante do Senhor com ousadia, no Santo dos Santos, e buscar o favor do Senhor, aquele que pode todas as coisas. Pai, continue com cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, com a minha vida, e nesse momento, na ministração da sua palavra, use a Deus, como ela mesma já é viva e eficaz, que ela traga cura, libertação, transformação e salvação nessa noite, em nome de Jesus, amém. E nós vamos falar sobre nossos Getsêmanes nessa noite. Mateus capítulo 26, do 36 ao 46. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, e eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Aleluia. O interessante nesse texto da palavra de Deus é que Jesus chega nos seus últimos minutos. Jesus chega no momento em que ele vai para o próximo passo, que é cumprir os seus propósitos eternos aqui na terra. E ele se encontra com os seus discípulos, com Pedro e mais 2 filhos de Zebedeu. E no desenrolar da sua busca e da sua agonia, por ver, por perceber e por sentir
tamanha pressão, ele encontra um único refúgio, que é na oração. O único refúgio que ele encontra é nos pés do Senhor. E nós precisamos entender que todos nós temos os nossos Getsêmanes, e por muitas vezes temos que enfrentá-los sozinho. Não tem como adiar, transferir, passar a vez ou fingir que eles não são reais. Jesus se encontrou no seu Getsêmane e ele era real. E ele era intransferível. Existem situações na minha vida, condições na sua vida, que são intransferíveis, e que nós nos encontraremos sozinhos, e que nós precisaremos, sozinhos, combater, guerrear e buscar, crendo que Deus continua sendo ainda o nosso socorro bem presente, nos momentos mais angustiantes da vida, como diz no Salmo 121. Nós vemos Jesus fazendo isso. Nós vemos o próprio Deus buscando forças, buscando uma direção, um direcionamento, para que Ele cumprisse os seus propósitos, para que Ele cumprisse os seus projetos. E por que não falar de grandes homens na Bíblia, como o que aconteceu em Gênesis no capítulo 21, do 17 ao 19, nós vemos um primeiro impasse na vida de um grande homem de Deus, o homem que foi e é conhecido como o pai da fé. O pai da sua fé começou um dia com um homem que ousou acreditar num Deus, que conduzia a vida de um povo através do impossível, e esse homem é Abraão. E um dos grandes Getsêmane que esse homem teve que enfrentar na sua vida, um dos grandes desafios, um dos grandes momentos de decisão que esse homem teve que enfrentar na sua vida, é conhecido pela história de Agar e o seu filho Ismael. E o que nós vamos ver no texto é que, após Sara gerar Isaac, o filho de uma promessa, e esse filho vir, há um desentendimento na casa desse homem, há um desentendimento entre esses filhos, e o que nós vemos é esse homem passando pelo seu Getsêmane e sendo obrigado a levar Ismael a um sacrifício junto com a sua mãe Agar. E muitos conhecem a história, e ele despede Agar e o seu filho Ismael, para que eles vá deserto afora. Entenda que nos lugares solitários da sua vida, os seus Getsêmanes acontecerão, em lugares solitários da sua vida, solitários no seu coração e na sua mente, onde o seu coração precisará se prostrar e se render diante daquele que pode saciar a sede da sua alma em meio a um deserto existencial. Porque o que nós vemos em Jesus é um deserto existencial, até o Filho de Deus, para mostrar a sua humanidade encarnada na terra, e compreender você e me compreender naqueles momentos em que o sono foge, o nosso coração acelera e parece que não existe porta alguma. Para ele mostrar que ele é a porta, ele precisou entrar primeiro, ele precisou primeiro achar pastagens verdejantes, ele primeiro precisou achar águas de descanso. Por isso que Ele te compreende, por isso que Ele te entende, por isso que Ele me entende, e por isso que não existe nenhum outro Deus fora do nosso Deus, porque nós temos um Deus que se fez carne, habitou entre nós para conhecer as dores da humanidade, para conhecer a mim e a você, nesses momentos em que nós nos encontramos nos nossos desertos existenciais. E Abraão se encontra nesse deserto existencial, o primeiro deserto existencial da sua vida, onde o seu filho e Agar é conduzido ao deserto, e ele ficou aflito, mas era uma situação que somente ele poderia passar, porque a Getsêmanes é assim, situações em Deus são assim, elas são suas situações muitas vezes, e não adianta, por mais que você busque, por mais que você tente, alguns que estarão ao seu redor não compreenderão, como os próprios discípulos de Cristo não compreendeu. Mas entenda uma coisa, você ainda tem um coração
que ainda pode chorar na presença do Senhor. E nos maiores conflitos existenciais de Abraão, nesse primeiro momento, onde a sua mãe Agar se afastou de Ismael para não vê-lo morrer, o relato bíblico é que o Senhor ouviu o choro do menino, o Senhor ouviu o choro do menino, e apressou-se em socorrê-lo. E é muito mais interessante, porque nós vemos agora também uma criança que se encontrou em um contexto inexistente para si naquele momento. Uma criança que também se encontrou no Getsemane, numa condição que ele foi conduzido a passar. E aí é muito maravilhoso, porque é das crianças que vem o perfeito louvor. Muitas vezes nós vemos uma criança dentro da igreja, nós vemos uma criança num ato de adoração, de louvor, e nós pensamos que, olha como é bonitinho, olha como ela é bonitinha. Pois eu vou falar uma coisa para você, talvez ela está tocando o coração de Deus e você não. Possivelmente ela conseguiu atrair a presença do Senhor, a atenção do Senhor, e você ainda não conseguiu. Porque talvez você está perdido dentro dos seus Getsêmanes. Porque Getsêmanes tem o poder de nos fazer perdidos. Getsêmanes tem o poder de fazer com que nós percamos o caminho, com que nós nos amedrontamos tanto ao ponto de não vermos mais saída. E continuando em Abraão, nós vamos ver que esse é um homem experimentado nessa escola e nessa faculdade da vida em Deus. Entenda que nós somos mais preciosos do que a prata e o ouro. E o ouro, quanto mais fogo ele passar, mais puro ele é. E assim é a nossa fé. E no capítulo 22, já no capítulo seguinte, nós vemos o despontar da vida, da promessa que Deus fez sobre a vida de Sara e de Abraão. E nós vemos Isaac, e todos conhecem, ou aqueles que não conhecem, tomarão conhecimento nessa noite, desse lindo texto da Bíblia, dessa linda história bíblica. E nós vemos esse Getsemane na vida desse homem, quando Deus pede para ele o seu único filho Isaac, o filho da promessa. Ismael era o filho, mais Isaac o da promessa. E Deus exige que ele o entregue. E o desenrolar dessa história é muito bacana, porque Deus trouxe para ele as formas como ele deveria entregar, já fazia parte da sua cultura. E o que nós vemos é Abraão preparando Isaac para ser oferecido ao Senhor, em holocausto, em sacrifício, e pega consigo 2 dos seus moços, dos seus criados, para conduzir esse cortejo de adoração ao Senhor. E o relato bíblico é que eles pegaram a lenha e foram andando, mas chegou um certo momento, Abraão falou para os seus servos: olha, vocês podem ficar aqui, porque daqui para frente sobe eu e Isaac. E colocou a lenha sobre os ombros de Isaac, e Isaac passou a levar aquilo que seria o combustível para consumir a sua vida, para consumir o seu corpo. E nesse momento nós vemos Abraão, nesse grande impasse existencial, nesse grande Getsemane da sua vida, onde os seus servos não pôde mais acompanhá-lo, onde apenas aquele sangue do seu sangue, carne da sua carne, estava com ele conduzindo aquele combustível que seria o seu fim. E eu e você, nós precisamos entender isso, que muitas vezes nós estamos em condições, em situações, que só compete a nós, e que se desenrolarão entre nós e Deus.
não haverá mais um terceiro, não haverá mais uma ajuda, não haverá mais uma palavra externa de encorajamento, mas estará você e Deus. E foi justamente isso que nós vemos, que nós estamos vendo na vida de Abraão. E o interessante é que o desenrolar do texto vai dizer que ele chegou com Isaac, preparou o altar, colocou a lenha e pediu gentilmente para que o seu filho Isaac pudesse se deitar sobre aquele altar de sacrifício. Getsêmanes exige de nós atitudes de fé extrema. Getsêmanes são situações extremas, como a que aconteceu em Cristo Jesus. Mas quando nós estamos em situações como essa, são situações que exigem o máximo de nós. E a pergunta de Isaac para Abraão foi uma só: Senhor, Pai, tudo bem que está pronto o altar, e eu compreendo isso, porque faz parte da minha cultura, faz parte da minha crença. Nós também temos a lenha, e também faz parte de tudo isso, mas ainda falta um elemento para ser sacrificado sobre esse altar, para ser entregue nesse altar. E a resposta de Abraão para Isaac foi: o Senhor proverá. Em Getsêmanes, o Senhor sempre proverá para nós, porque Ele sempre tem um escape, uma cura, uma recompensa. Ele sempre tem uma substituição, porque antes que tudo fosse, Ele já era. E é Ele que faz a diferença. Abraão, ele estava apenas cumprindo aquilo que o Senhor pediu, ele estava apenas numa atitude de obediência. Uma fé que não opera na obediência, não é uma fé que opera em Deus, mas que opera sim dentro do campo da nossa mente, da nossa razão, do nosso intelecto humano, querendo coisas. Por isso que Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, é a prova delas, e que foi através dessas atitudes de fé, que os antigos, os nossos antepassados irmãos da fé, obtiveram bom testemunho, tanto diante de Deus, como diante dos homens. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós precisamos compreender isso na nossa vida, que a vida cristã, a vida com Deus, não é apenas um parque de diversões, regado a sorvete, pipoca e muita festa, e bolo, e churrasco. Se os pastores estivessem aqui, eles falariam: e a Coca-Cola? Existem momentos muito difíceis, existem tempos muito difíceis, existem circunstâncias muito difíceis, existem decisões que nós precisamos tomar diante de Deus, que estará somente nós e Deus e mais ninguém. Aquela demanda que você tem com o seu filho, com a sua filha, a demanda que você tem com o seu casamento, a demanda que você tem com alguns pecados que te aprisiona, a demanda que você tem com as questões financeiras, as demandas que você tem de cunho de ordem moral, social, espiritual, em todos os níveis. Existem algumas delas que é só você e Deus. Quando o rei Ezequias recebeu a profecia de que ele iria morrer, ele se virou para a parede, ele não achou mais ninguém a não ser uma parede de Deus. Nesse momento que Jesus estava no Getsêmani, quando já foi lido anteriormente, quando ele pensou que ele poderia contar com os seus discípulos, ele se encontrou só, porque o seu Getsêmani você vai enfrentá-lo sozinho. Mas entenda que você jamais estará sozinho, isso que você precisa ter em mente. E o que dizer então de outro homem que teve um dos maiores Getsêmanes, um dos maiores lugares, momentos de decisões na sua vida, e que ele precisou contar apenas com Deus,
como foi em Jó. Jó no capítulo 2 começa a descrever sobre a sua condição, a sua situação, onde já não lhe restava mais nada, tomado de ferida do pé à cabeça. Seu consolo era um caco de telha. E no versículo 9 do capítulo 2, quando ele busca ainda na sua melhor parte, um apoio, uma segurança, uma palavra de incentivo, o que ele vai ouvir é da sua própria esposa: olha, a sua situação é lamentável demais, a sua vida está terrivelmente desgraçada, então amaldiçoa logo esse seu Deus e morre. Porque existe Getsêmanes, existem situações e momentos da nossa vida que só cabe a nós e nós mesmos, e nós precisamos continuar crendo que quando nós não tivermos mais nenhuma saída, o Senhor continua sendo a nossa porta, o Senhor continua sendo a nossa saída, Ele continua sendo a nossa esperança. E do versículo 11 ao 13 do capítulo 2, nós vamos ver outro quadro terrível, quando os 3 amigos de Jó vão até ele para ver a sua condição. E o texto diz que ele faz Bildade e Zofar. Quando chegaram próximo de Jó, e vendo ele passar pelo momento que ele se encontrava, pelo momento de dor que ele estava, pelo abandono visível, porque muitas vezes é isso que nós conseguimos ver, o abandono visível. Muitas vezes nós conseguimos ver apenas as dores visíveis, mas existem dores que cortam a nossa alma, que faz o nosso sono ir embora, e até a fome desaparece. E no seu Getsêmanes, isso pode ser uma realidade a qualquer momento. E quando os amigos deles, quando os amigos de Jó chegaram, o texto relata que eles não tiveram nem palavras, e por 7 dias ficou apenas ali sentado, olhando a situação do seu amigo e chorando, porque eles não tinham condições emocionais daquele momento, e ao mesmo tempo não tinha palavras para declarar aquele amigo. E eu e você, nós precisamos entender que muitas vezes nós nos encontraremos em situações como essas, que até de quem nós esperamos uma palavra, ele não a terá para nos dar, porque ele não compreende, ele não tem a dimensão daquilo que nós estamos sentindo ou passando. Muitas vezes não é por maldade, é por não compreender o nosso Getsêmane, por não compreender o nosso momento, o momento da decisão, o momento de cumprir um propósito, o momento de viver um propósito que a própria vida trouxe sobre nós, e nós precisamos ter isso. Os amigos de Jó o julgou dizendo, no capítulo 4, eles já voltam, depois de passar um período só observando. No capítulo 4, versículo 7 e 8, ele já vem trazendo um julgamento, ao ver aquela condição e aquela situação deplorável da vida daquele homem, aquela condição que ele estava passando. Quando seus amigos abrem a boca é para falar: olha, alguma coisa está errada. Será se você não tomou o direito de algum inocente? Será se você não pecou contra Deus? E essa adversidade veio sobre você, essa adversidade veio sobre a sua casa. E aí nós precisamos entender, nós precisamos compreender que quando Deus ele permite que nós sejamos conduzidos aos nossos Getsêmanes da vida,
não é porque Ele quer nos punir, não é porque Ele quer nos envergonhar, não é porque Ele quer nos maltratar, não, muito pelo contrário. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de honra e glória, e essa honra e glória, quando nós passamos ela em Deus, quando nós conquistamos ela em Deus, ela é manifesta em glória, para a glória do próprio Deus, porque as pessoas, elas veem o que nós passamos, e onde o nosso Deus nos estabelecemos no futuro. É isso que acontece. Mas naquele primeiro momento, os seus amigos não compreenderam. Então muitas vezes as pessoas não vão também compreender, não vão compreender a sua dificuldade, não vão compreender a sua luta, não vão compreender o seu desespero, não vão compreender a sua angústia. E talvez ainda vai apontar você, principalmente os incrédulos, vão apontar você e dizer: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que que o seu Deus não intervém ao seu favor? Por que que o seu Deus não faz isso ou aquilo? E quando você se encontrar nessa situação, nessa condição, quando você estiver encostado no canto de uma parede da vida, e os questionadores estiverem apontando você, apontando a sua casa, a sua família, os seus filhos, as suas finanças, os seus pecados, que você possa se levantar e dar a eles a resposta do Getsemane, a resposta do momento que você está passando, como Jó deu no capítulo 19, do versículo 25 ao 27, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, e sem carne, verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito e o coração. Muitas vezes nós pensamos que no nosso Getsemane, até a morte é uma perca, mas não, em Deus até a morte é uma glória, em Deus até aquele que morre recebe favor do Senhor, porque há uma alegria na morte do justo, diz a palavra do Senhor. Muitas vezes no nosso Getsemane nós queremos que Deus realiza aquilo que nós queremos e não a vontade dEle. Mas nós temos que estar como Cristo esteve. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, que eu não viva isso. Senhor, se possível, me dê o livramento dessa situação. Mas nós também precisamos, assim como Jesus, continuar afirmando uma verdade, de que Deus está sob o controle das nossas vidas, está sob o controle de todas as situações. Senhor, se possível, passa. Mas se não der para passar, faça-se a sua vontade, cumpra-se a sua vontade. Muitas vezes a vontade do Senhor, e ainda estudando, uma das mentes mais brilhantes que eu conheci, Silas Barbosa Dias, um homem extraordinário, um teólogo extraordinário, e ele trouxe uma resposta na sala. Uma irmã questionou sobre as pessoas que eram acometidas de uma doença, elas eram justas, elas eram fiéis ao Senhor, e elas não obtiveram a cura, e elas foram recolhidas. E aí o que o professor falaria sobre isso aí? E ele virou para nós e disse: quem ganhou, a morte ou ela? E todo mundo ficou atônito, petrificado. E ele virou de novo e disse: quem ganhou, a família ou ela? Todo mundo ficou mais atônito ainda. Um ou outro diz: a família perde. Aí ele diz assim: a família só perde se a família não acredita no céu. Porque se a família acredita no céu, ela acredita que um dia ela encontrará com ele na glória, porque ele não perdeu, ele simplesmente tombou nesse mundo, mas nasceu na glória. E nós precisamos entender isso como propósito.
Nós precisamos ter esse nível de fé, esse nível de entendimento, de compreensão do que é viver em Deus, do que é muitas vezes passar por uma prensa, do que é muitas vezes viver os revés da vida, do que é muitas vezes ter somente o Senhor como a única esperança e nada mais, nada mais, independente das nossas vontades serem atendidas ou não, mas que independente das nossas vontades, nós temos a compreensão e a fé de que nós servimos a um propósito eterno e que eles se cumprirão na nossa vida, porque nós fomos chamados para a eternidade e não para viver nesse mundo terreno. Novo Testamento, capítulo 7, do 55 ao 60, nós vamos ver uma realidade de um Getsemane que não termina como muitas vezes nós gostaríamos que tivesse terminado. Muitas vezes o nosso olhar, a nossa percepção, ela fica presa nesse campo natural, no campo da matéria. Nós não conseguimos compreender que Deus, Ele pode fazer da nossa dor, fazer da nossa perca, algo muito grandioso. E nós vemos a história de Estevão nesse capítulo 7. E Estevão, diante dos doutores da lei, dos fariseus, dos religiosos que eles estavam, ele começa a descrever, desde o início, desde Abraão na promessa, esse homem que viveu os Getsêmanes dele e cumpriu o propósito, porque não se curvou diante da sua natureza humana, mas decidiu ousar-se em fé e permanecer em Deus como provedor da sua vida. Nós vemos ele trazer desde o início, passando sobre a promessa que Deus fez sobre Abraão, de constituir um povo santo, separado dele, vir até Moisés, ver o milagre que Deus fez de salvação e livramento, chegando até Cristo Jesus, e trazendo Jesus como aquele que seria a resposta para o homem caído, para o homem que não tinha mais esperança, para o homem que foi separado da sua comunhão com Deus, mas sendo restabelecida neste momento, mais uma vez em Cristo Jesus, a sua comunhão em Deus. E ao ser apedrejado em praça pública, o que nós vemos esse jovem homem de Deus, vivendo o seu Getsemane, é cheio do Espírito Santo, levantando os olhos para o céu e vendo a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e ele disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ei, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Quando você não tiver mais nada, quando as coisas estiverem muito difíceis, quando você estiver em situações alarmantes e desesperadoras, e não houver mais nada para você enxergar, e você não conseguir mais enxergar ninguém ao seu redor, ao seu derredor, haverá ainda um céu aberto, para que você possa ver o Senhor sentado à direita de Deus, o seu Senhor, o seu Redentor que vive, o seu ajudador, o seu intercessor ali, aguardando você. Essa foi a resposta que ele deu para Estevão nessa visão. Estevão, você pode estar sendo apedrejado, mas você não está só. Você pode estar nesse Getsemane, mas você não está só. Eu estou com você. Eu estou com você. E dentre as testemunhas que estavam ali, naquele momento, deixando seus mantos aos pés do jovem, estava Paulo. O apóstolo Paulo estava ali, vendo aquela cena, enquanto Estevão era apedrejado. Ele só pôde fazer uma coisa: cair de joelhos e blandar: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E nós vemos esse jovem num Getsemane que não saiu, como muitas vezes nós
gostaríamos que ele se desenrolasse, que ele se desenvolvesse. Muitas vezes, no Getsemane da sua vida, você não espera que o seu casamento degringole, você não espera que a enfermidade bata na sua casa, você não espera que um dos seus passe por lutas e sofrimentos terríveis, você não espera que um filho, uma filha vire para você e fale: eu não quero nada com Jesus, eu gosto mesmo é do que o mundo me oferece. Você não espera que um filho seu chega para você e diz: olha, a minha orientação sexual é outra. Sua filha fale para você: a minha orientação sexual é outra. Você não espera isso, você não quer isso. Mas aí é numa situação dessa que você precisa compreender que existe um céu aberto, que você pode clamar, que você pode declarar que dentro dessa situação Deus pode operar o milagre, Deus pode transformar. E enquanto Ele não transforma, que você permaneça firme, firme no Senhor, que você permaneça crendo, que você permaneça confiando a despeito de. Todos que quiserem seguir a Jesus, precisam entender que existe uma cruz, e que compete a cada um de nós carregá-la, e não é carregá-la apenas um dia, ou um momento da vida, mas é diariamente. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 25, o próprio Jesus diz a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, ou seja, não tenha vontade própria, deixe que Ele seja a sua vontade, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Hoje já existe uma cruz para você carregar, não tente pegar a cruz do vizinho, a sua só já é pesada demais, e entenda que muitas vezes, você não terá ninguém para ajudar você, é você que carrega ela, você que carrega a sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? E o que nós vemos em todos esses grandes homens de Deus, a começar por Cristo, que era o próprio Deus, é que eles sabiam da cruz que eles decidiram carregar, da cruz que estava proposta para eles carregarem. Eles compreenderam o seu Getsemane, e eles viveram de forma integral. Nós precisamos viver de forma integral aquilo que Deus propôs para nós, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil, muitas vezes. Mateus 6, 33, 34 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Já existe um mal estabelecido, eu não preciso cavucar para achar mais, eu não preciso buscar mais, eu não preciso criar situações para que a minha situação se torne ainda mais desfavorável. Existe, é natural, isso faz parte da vida. Nós precisamos entender que os nossos Getsêmanes, eles surgem naturalmente no curso da vida, por escolhas erradas, quer sejam pessoais ou interpessoais, ou por escolhas do próprio Deus, como nós vemos Deus provar Abraão, Jó, Estevão, e por que não dizer também sobre José, e tantos outros, mesmo, como diz em Isaías 54:10, pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá, a aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Você precisa ter essa convicção,
que mesmo, como diz a palavra, que o pai ou a mãe desamparem, que eles viessem a nos desamparar, o Senhor permaneceria conosco, porque Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que tem uma aliança conosco, e Ele traz nesse sentido figurado, por mais que os montes se movam, por mais que eles saiam do lugar, eles fujam do lugar de segurança que eles estão plantados, Ele permanecerá inabalável com relação à sua vida e à minha vida, porque Ele tem compaixão de nós. Isaías 40, do 28 a 31, diz que os que esperam, diz: o Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, e Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficarão exaustos, andam e não se cansam. Que vocês, nesses momentos difíceis, como nós estamos vivendo hoje, em momentos muito difíceis, como eu já disse, temos irmãos queridos nossos hospitalizados nesse momento, temos pessoas desempregadas, temos todas as questões da nossa nação, sofrendo ataques e tentando, vir aí um revés, nós estamos sendo assolados de todos os lados, mas nós precisamos continuar firmes, crendo que o Senhor, Ele continua renovando as nossas forças, trazendo um novo ânimo para as nossas vidas, Ele continua sendo nosso ajudador. Então, eu não sei como está o seu Getsemane, eu não sei como está o grande desafio da sua própria vida, porque nós precisamos entender que viver é um desafio, e um desafio diário, que existe maus diários, e nós precisamos lutar contra isso, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que essa aparente situação que se forma sobre as nossas vidas. E eu achei muito interessante, porque foi cantado um louvor aqui, eu não sou bom de louvor não, eu não sou bom de louvor, mas que fala da figueira, e Abacuque 3, 17 a 19, eu trouxe aqui, e Abacuque, olhando a situação do povo de Israel, olhando a condição em que se encontrava e a sua própria vida, ele traz essa afirmação, e nós precisamos trazer afirmações para nós precisamos trazer afirmações como esperança, porque essas esperanças serão âncoras da nossa alma, elas estarão conosco nos dias maus, nos dias de Getsemane, nos dias em que só nos encontrarão, só nós nos encontraremos ali naquela condição, naquela situação. E ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei ao Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, e Ele me faz... Ele me habilita para andar em lugares altos. O Senhor é esse que continua comigo e com você, nesses dias difíceis, nesses dias terríveis, que muitas vezes nos acomete. Nós precisamos ter isso, nós precisamos ter essas certezas em nós. Olha, vivendo ali alguns dias com alguns irmãos daqui, na esquina daquele hospital, orando pelo nosso irmão, e vendo pessoas naquele hospital, vindo até a sacada, jogando nome com um bilhetinho, para que a gente pudesse orar. Eu vi pessoas vinham ao hospital, aí eles estavam voltando, paravam um pouquinho ali, nós estávamos cantando louvor, fazendo oração, e eles ali parados, tentando achar em nós, porque nos via em Deus, procurando alguma coisa, algum consolo, alguma palavra, algum alento para a sua alma. É assim que está o mundo, é assim que a vida de muitas pessoas se encontram.
É assim que talvez a sua vida se encontra. Mas você tem Deus, você conhece Deus. Então você precisa reagir em fé. Você precisa se posicionar dentro da situação que você se encontra talvez. E assim como Jesus ia aos pés do Senhor, assim como Abraão, crê que o Senhor é aquele que vai prover, crê que o Senhor é aquele que vai trazer um escape, trazer um socorro para essa situação. Você precisa estar como Estevão, que mesmo diante da escuridão que estava ao seu redor, ele pôde enxergar céus abertos. Nós precisamos ter esse nível de maturidade de fé, esse nível de crença, esse nível de espiritualidade, de convicção na nossa alma, porque lá em Mateus 28, 20, o próprio Senhor Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias. Ele não falou que estaria conosco. Aqui o texto, na NVI diz que Ele está, eu estou convosco, mas se nós formos trazer para o pessoal, é Ele estar conosco, porque Ele prometeu, antes de cumprir na cruz, Ele falou antes de ir à cruz, Ele falou antes de cumprir o seu Getsemane na cruz, mas Ele cumpriu lá, e Ele não vai estar, Ele já está conosco, e Ele estará conosco, estará até a consumação. Ele está hoje, vai estar amanhã, vai estar depois de amanhã, vai estar o mês que vem, vai estar o ano que vem, e vai estar até o dia que você se encontrar com Ele na glória, porque aí sim você vai estar plenamente com Ele. Romanos 8:34, ele diz que Ele está à direita de Deus, e se posiciona ali como o nosso intercessor, como aquele que intercede por nós. Então entenda que você não está sozinho. Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ei, existe olhos, existe alguém olhando para você. O Senhor está olhando para mim e para você, e os seus ouvidos estão atentos a ouvir o nosso clamor, porque no 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Você tem buscado quebrantar o seu coração diante do Senhor? Você tem buscado ter esse espírito contido diante do Senhor? Esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento, louvor pode subir. Você tem buscado isso em Deus? Você tem desenvolvido esse nível de relacionamento? Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você tem o conhecimento dessa palavra, que o anjo do Senhor, ele acampa ao seu redor? Você tem temido esse Deus? Você tem buscado a ajuda, a força desse anjo do Senhor, que está do seu lado? Você tem a compreensão que agora aí, sentado aí na sua casa, existe o anjo do Senhor ao seu redor, que você não está só. Existe alguém aí do seu lado, é o Senhor. Existe alguém aqui do meu lado, é o Senhor. Eu não estou só, você não está só, é a palavra dEle, e Ele é fiel para cumpri-lo. A própria palavra disse isso, que Ele não é filho do homem para que minta ou que se arrependa. Ele nos prometeu, Ele não arrependeu da sua promessa que Ele nos fez. Ele não retirou essa promessa das nossas vidas. E para fechar, Salmo 34:19, ele diz que muitas, presta atenção, muitas são as aflições do justo, muitas, não é uma, nem duas, nem três, são muitas, é como se fossem incontáveis, mas de todas elas o Senhor o livra.
de todas elas o Senhor o livra. O que importa aqui é a sua ótica de livramento, é como você vê o livramento do Senhor, é como você vê a ajuda do Senhor para a sua vida, é como você vê o socorro do Senhor para a sua vida. Entenda que o barro, ele não tem poder sobre o oleiro, mas é o oleiro que tem poder sobre o barro. Ele molda o barro da forma que ele quer, e desse barro ele faz vasos para a honra e para a desonra. E quando ele está moldando, quando ele está trabalhando, se o vaso racha, trinca, quebra, ele precisa amassar tudo de novo, aquele barro, e fazer um vaso novo. Entenda que o seu Getsêmanes muitas vezes não passa de ações do próprio Deus trabalhando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, para que tanto a sua vida como a sua história sirva para que outras vidas sejam restauradas, sejam curadas, sejam saradas, sejam salvas. Entenda que sobre a minha vida e sobre a sua vida existe o que há de mais precioso para nós na face da terra, que é a ação de um Deus que quer cumprir propósitos na nossa vida, que glorifica o seu nome. Você tem noção disso? Você tem compreensão de que todas as ações, todas as atitudes, todas as fases da sua vida, todas as circunstâncias da sua vida, até mesmo as mais dolorosas, em Deus, pode ser uma ferramenta preciosa para que o nome dele seja glorificado? Que você venha cumprir esses propósitos do Senhor, que a sua vida realmente possa cumprir todos os propósitos do Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação, independente dos dias bons ou não, independente do seu Getsêmane terminar com o Senhor passando de você o seu cálice, como o Senhor poupando você da sua vontade, mas que mesmo Ele cumprindo a vontade dEle na sua vida e não a sua, você possa glorificar o nome dEle. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui com meus irmãos, com as minhas irmãs. Senhor, nós queremos declarar nessa noite que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro. Antes que tudo fosse, o Senhor já era. E a sua palavra diz que todos os dias da nossa vida foram escritos no seu livro, e nós cremos nisso. E a sua palavra também diz, ó Deus, que o Senhor é aquele que está conosco e permanecerá conosco todos os dias da nossa vida. A sua palavra também diz, ó Pai, que o Senhor é aquele que tem o seu anjo, que o seu anjo, que é o próprio Senhor, habita conosco, anda à nossa direita. Pai, em nome de Jesus, nos dê esse nível de maturidade espiritual e de fé, para que nós possamos continuar avançando, nos ajude nos nossos Getsêmanes, Pai, naqueles momentos em que muitas vezes só nos encontramos nós mesmos e mais ninguém, onde até mesmo os da nossa casa, Pai, não compreende, não entende, e até muitas vezes nos julga. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e continue nos sustentando, nos dando graça, nos impulsionando para viver os projetos e propósitos do Senhor. Deus, e nós já aproveitamos, ó Pai, para apresentar ao Senhor nessa noite a vida do Jackson. Pai, ele está ali no Eucádio nesse momento. Senhor, nós não compreendemos porque o seu filho está ali,
Mas Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus dele. Nós cremos que o seu anjo está ali agora, nesse exato momento, do lado dele. E nós cremos, como a sua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, toca nos Jacques agora, do alto da cabeça à ponta dos pés. Deus, em nome de Jesus, que toda infecção bacteriana desapareça em nome de Jesus. Pai, que um milagre comece a acontecer no seu corpo físico, em nome de Jesus Cristo. Pai, que ele seja tocado, curado, renovado, restaurado. Pai, que esse momento de Getsemane da sua vida, da sua família, venha servir para testemunhar das grandezas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, visita a vida do Paulinho, Pai, toca, Deus, toca nele do alto da cabeça à ponta dos pés, toca com cura, toca, Pai, traga sinais, maravilhas, em nome de Jesus Cristo. Continua operando na vida do teu servo, Pai, continua abençoando a sua família, em nome de Jesus Cristo. Continue dando graça, sustentando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a irmã Laís, meu Deus, que está ali. Pai, toca na vida da tua serva. Traga, Pai, o milagre para ela, Deus. Já de idade, não pode ficar ali internada, Deus, em nome de Jesus Cristo. Muda aquele quadro clínico, em nome de Jesus Cristo. Que ela seja curada, sarada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, a Dona Maria, irmã do Senhor Daniel, Pai, toca nela ali também no regional. Cura ela, Pai, liberta ela, sara ela, Deus. E que ela ainda possa ter um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E ser salva em nome de Jesus. Deus, e todos os meus outros irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, na particularidade, Deus, naquilo que eles não têm nem com quem compartilhar, ou por vergonha, ou por medo, ou porque a dor é grande demais. Deus, fala com cada um deles agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca em nome de Jesus, toca operando um milagre, toca trazendo uma resposta, toca trazendo um novo tempo, toca mudando a situação, o quadro. Abra a porta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, se alguém aqui precisa de um advogado, que o Senhor seja o advogado dele. Se precisa de um juiz, que o Senhor seja o justo juiz. Se precisa de um médico, que o Senhor seja o médico dos médicos que toca nessa hora. Se precisa, ó Deus, que seja reescrito a história, quer seja de um filho, de uma filha, do esposo, de uma esposa, que o Senhor reescreva nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o teu sangue passe como uma borracha e apague, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todas as ranhuras, todas as marcas, as manchas, Pai, que as lutas trouxeram, e nos combates, ó Pai, eles agiram sem sabedoria, agiram sem entendimento, sem discernimento, mas a sua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que restaura, que o Senhor é um Deus que transforma, e o Senhor é um Deus que está conosco, Pai. Então opera na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está aqui e que estão na sua casa, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós cremos que o Senhor continua conosco, e o Senhor continuará conosco, independente das circunstâncias. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu creio. Que você acredite, que você viva esse louvor, que você declare esse louvor com fé, declare com fé, declare com fé. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não libera vida, todavia me alegrarei,
floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Aleluia, aleluia. Todavia nós nos alegraremos. Ou seja, independente da situação, independente da circunstância, nós nos alegraremos. É uma decisão nossa nos alegrarmos no Senhor. É uma escolha nossa, que você escolha se alegrar no Senhor. Que essa seja a sua escolha, independente da situação, da circunstância. Que você escolha se alegrar no Senhor, porque isso é agradável a Deus. Isso é um altar de louvor e adoração ao Senhor. Isso é um altar, e isso é um altar de louvor e adoração ao Senhor. Que esse seja o seu altar de louvor e adoração. Confiar no Senhor independente da situação. Vão na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Você da sua casa, tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.